Projeto Bairro Limpo. Cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. E já se passaram 266 dias do ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua nova, 3% visível. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Uma boa tarde para você que está me acompanhando pelas redes sociais. Alô, Paola Cury, seja bem-vinda, né? Ela diz melhor. Obrigado, Paola, seja bem-vinda, tá bom, irmãzinha? Peço que você me siga aqui no Kawai, tá bom? Deixe sua mensagem que eu vou estar lendo aqui durante o nosso programa. Justice a Klesber, muito obrigado pela sua presença. Deixa sua mensagem que eu vou estar lendo também, tá bom, irmãozinho? Você que me acompanha também pelo TikTok, seja bem-vindo, uma boa tarde, né? Você que está me acompanhando aqui também pelo YouTube, seja bem-vindo. Peço que você se inscreva no meu canal. Alô, Malu Barbosa! Seja bem-vinda, Malu. Ela diz cá pra você também, tá bom, irmãzinha? Nós já estamos dando início ao nosso programa A Voz do Projeto desta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025, aqui na cidade Cabocla, a cidade de Manaus, a capital do grande e amado estado do Amazonas, tá bom? Boa tarde para você que está me acompanhando também pela Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Aqui com a participação da Malu Barbosa, seja bem-vinda, tá bom, Malu? Deixa sua mensagem que eu vou estar lendo durante o nosso programa de hoje, tá bom? Nosso programa Voz do Projeto é sempre de segunda a sexta-feira, sempre das 17 às 18 horas, com notícias, muita música boa, informação e também formação para você estar sempre antenada com as notícias do dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Riscar Pintura, faça de seu negócio um sucesso. A Riscar Pintura executa serviços de estamparia em camisas e bonés, placas, faixas, letreiros, cavaletes. Ligue
992097665. Riscar Pintura, porque riscar é a alma do negócio. E a frase de hoje: seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. E hoje é dia do agente fiscal de trânsito. Hoje também é dia do combate ao estresse. Hoje também é dia dos filhos. Por falar em filhos, né? Você que é papai, você que é mamãe, né? Que é titio, que é titia, que é vovô, que é vovó, você que tem filhos assim que nem eu, né? Hoje é dia de homenagear e parabenizar os nossos filhos, né? Porque os filhos são a herança dos pais, né? Assim como todos nós somos filhos de Deus e somos heranças de Deus, os nossos filhos também são filhos de Deus como nós e herança de Deus, né? A gente pode conversar um pouquinho, né, sobre esse dia tão maravilhoso que é dia dos filhos, né? Eu quero colocar essa data assim, abrangendo todos nós, né? Toda a humanidade como sendo filhos e filhas muito amados e amadas por Deus, né? Nosso Pai amado, né? Nós sendo filhos de Deus, claro que nós somos irmãos de Jesus e também herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, né? Filhos e filhas do Papai do céu, né? Quando o Senhor Jesus... Ontem tive conversando aqui com vocês sobre o livro de Gênesis, né? Que é o primeiro livro da Bíblia. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa filiação de todos nós como filhos e filhas bem amados e bem amadas de Deus, né? Hoje é dia dos filhos, vamos conversar como nós todos sendo filhos de Deus, né? Quando o Papai do céu, né, fez todo o universo, inclusive o céu e a terra, né, as coisas visíveis e invisíveis, Deus formou o homem e a mulher, né? Deus formou o homem e a mulher do pó da terra, soprou nas narinas, né? E nós nos tornamos seres viventes, né? O homem e a mulher ser vivente, filhos de Deus, formados por Deus, né? E Deus nos deu a inteligência e nos deu também o livre-arbítrio para que a gente possa distinguir o que é bom, o que é ruim e seguir, né, o nosso caminho nesta terra que é tão amada, né? Porém, o que foi que aconteceu nessa história do homem e da mulher? O homem e a mulher pecaram, né? Pecaram, desobedeceram a Deus. Gente, o pecado de desobediência não é brincadeira, tá bom? O pecado de desobediência custa caro, né? Todo mundo hoje desobedece a alguma ordem, alguma coisa, né? É claro que nós não vamos obedecer ordens injustas, né? Tem gente aí que por causa de um salário mínimo, 2 salários mínimos, obedece qualquer tipo de ordem, né? Mas a desobediência a Deus custa caro, gente. Custa vida, né? A desobediência não é brincadeira. Carlos, obrigado pelo bastão luminoso. É o Carlos Rosendo, né? Nos presenteando. Seja bem-vindo, Carlos. Então, gente, o pecado de desobediência custou o afastamento do homem e da mulher de Deus. Obrigado, Carlos Rosendo. Seja bem-vindo, tá bom, irmãozinho? A desobediência, né, do homem e da mulher para com Deus custou caro, né? Custou a vida, a própria vida do homem e da mulher, né? Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, eles foram expulsos do paraíso, né? Onde o próprio Deus
A brisa da tarde passeava no jardim do Éden e conversava frente a frente com Adão e Eva, como dois amigos conversam, né? Era uma grande intimidade de Adão e Eva com Deus. E eles pecaram por desobediência e custou caro, né? Custou a vida. Dali para frente o homem precisou trabalhar com as próprias mãos, viram que estavam nus e perderam também a vida eterna, né? Foi um grande pecado de desobediência, para vocês verem o tamanho da consequência do pecado. É como se tivesse caído uma bomba atômica na terra, né? A gente pode comparar o pecado de Adão e Eva como uma bomba atômica, né? O homem foi destituído da graça de Deus, né? Da amizade com Deus. E esse pecado custou caro, porque depois Adão e Eva tiveram filhos e filhas, né? E eles já nasceram corrompidos por esse pecado que nós chamamos hoje de pecado original, tá bom? E foi justamente por causa desse pecado original que o Senhor Jesus teve que vir aqui na terra para nos resgatar, né? Foi isso que aconteceu. Passados-se vários anos, né? O pecado superabundou na terra e Jesus teve que vir aqui reparar esse grande erro de Adão e Eva que cometeram no paraíso, tá bom? Ana Download, ela diz oi para você também, Ana, seja bem-vinda. Eu peço que você se inscreva no meu canal, tá bom, Ana? Para fortalecer aqui o meu trabalho. O pecado de desobediência, gente, a gente pode comparar com o lançamento de uma grande bomba atômica, né? Não é brincadeira, não. Hoje a desobediência tá geral, né? Tá geral. Eu queria até conversar sobre isso, mas o assunto que eu quero puxar é outro, né? O homem pecou, a mulher pecou, Jesus teve que vir fazer a reparação desse pecado, porque pecando ficaram destituídos, né, da graça de Deus, e aí teria que ter um pagamento, né? E esse pagamento foi feito por Jesus Cristo, o Senhor, que veio na terra, né? Veio salvar os seus. Inclusive, gente, um assunto seríssimo, né? Nós tínhamos, no tempo que o Senhor Jesus veio na terra, nós tínhamos os grandes sacerdotes do Deus Altíssimo, né? Os sacerdotes que faziam ali toda a expiação pelo pecado, as oferendas, os holocaustos, né? Faziam toda a reparação pelo pecado do povo, né? Tinha festa que todos os anos o povo se apresentava e ali tinham que fazer, né, os seus holocaustos e sacrifícios para serem perdoados dos seus pecados, né? E quem fazia tudo isso, né, eram os sacerdotes do Deus Altíssimo, que inclusive, né, eles não reconheceram a pessoa do Senhor Jesus. Isso é tremendamente, né, tremendamente importante, porque os próprios sacerdotes do Deus Altíssimo não reconheceram a vinda de Jesus, que já estava aí, né, nas páginas da Torá, nas páginas do Antigo Testamento, e os sacerdotes tinham, né, esse contato diário com a Torá, com os livros do Antigo Testamento, dos profetas, dos juízes, dos sacerdotes, né, os salmos, que previam que Jesus viria, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim o Filho do Homem será levantado, né, para o perdão dos pecados da humanidade. Estava tudo escrito na Torá, estava tudo escrito no Antigo Testamento. Mesmo assim, os sacerdotes do Deus Altíssimo não reconheceram Jesus, né? E não reconhecendo Jesus, né, eles se perguntavam: quem é esse? Né? Eles mandavam pessoas ir atrás de Jesus para ver o que Jesus fazia. E aí Jesus se tornou muito querido pelo povo. O povo já saudava Jesus como rei, né? Ele entra triunfalmente em Jerusalém montado no jumentinho, e aí aplacou-se, né, a ira dos sacerdotes por Jesus, que estava
atrapalhando, né, aí a imponência e a presença dos sacerdotes ali em Jerusalém, que não reconheceram. Inclusive tem uma passagem que diz que o Senhor Jesus chorou por causa de Jerusalém e por causa da incredulidade dos sacerdotes do Deus Altíssimo, né? O Senhor Jesus chorou porque ele sabia que tudo iria levar à grande ruína de Jerusalém, né? E Jesus chorou por eles, né? Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne os seus pintainhos debaixo de suas asas, né? E vocês não quiseram. Em resumo, né? Os sacerdotes ficaram com ciúme, né? Com inveja de Jesus, que fazia muitos milagres, estava sendo aclamado como rei, né? Pelo povo, e aí eles se uniram, né? Com os romanos, se reuniram com o poder político para, assim, concretizarem, né? Eles sem saberem, né? Isso também é muito importante, né? Os sacerdotes, junto com o poder político lá de Roma, né? Sem saberem, deram continuidade ao plano de salvação da humanidade através de Jesus, né? Jesus tinha que pagar, né, a expiação pelo pecado do povo, pelo pecado original, né? Que todos nós nascemos com o pecado original. Só quem poderia restituir essa ira divina era a morte de Jesus. E Jesus teria que morrer de qualquer jeito, né? De qualquer jeito Jesus teria que morrer para nos libertar dos grilhões da morte do pecado original, né? E aí que entrou a figura, né, dos sacerdotes do Deus Altíssimo que não reconheceram Jesus, que poderiam ter sido salvos, né? Ter deixado a história ter um outro contexto, né? Mas não, preferiram aí condenar Jesus à morte juntamente, né, com o povo e com os políticos lá, os políticos romanos, né? Tudo por ganância, né? Tudo pela ganância. Gente, aí o que aconteceu, né? O Senhor Jesus foi traído, né, por um de seus discípulos, né? Foi Judas Iscariote. Jesus no Horto das Oliveiras foi preso, se entregou livremente, né? Apesar da intervenção de Pedro, que chegou a puxar a espada e cortar a orelha, né, do soldado romano, do Malco, né? Jesus pegou a orelha, né, do soldado e botou no lugar e disse: Pedro, quem fere, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então Jesus se entregou livremente, né? E foi preso, foi atado a uma coluna, foi chicoteado, cuspido, né, no seu rosto, cuspiram em seu rosto, zombaram de Jesus, deram chicotadas em Jesus publicamente, né, lá amarrado a uma coluna. Ele foi humilhado, né? Colocaram um manto vermelho nele, né? Uma coroa de espinhos, deram aí também como é que se diz? Como é que se chama? Um cajado, né? E ele foi surrado, né? Coroado de espinhos, foi ali humilhado cruelmente, né? Foi preso, levantaram um tribunal para Jesus, levantaram falsas testemunhas com Jesus e o condenaram, né, à morte, e a pior morte que existia naquele tempo, que era a morte de cruz. Foi obrigado ainda a carregar, né, o próprio madeiro até o Monte Calvário, né? Foi ajudado aí pelo Simão Cirineu, que o ajudou a carregar também a cruz. E lá no Monte Calvário, Jesus foi crucificado, né, gente? Pregaram, né, aqueles pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Por falar em pregaram, né, as mãos e os pés de Jesus, que não é brincadeira, né, gente? Você se espeta com espinho, né,
com um prego ou então com uma agulha, você já sente uma dor, né? Quando você toma uma injeção, então, um Deus nos acuda. Agora imagina transpassar um prego nas suas mãos e nos seus pés e você ficar pendurado ali, né? Para morrer ali asfixiado e morrer de dor com aqueles pregos nas mãos e nos pés. E o pior de tudo, publicamente, com todo o povo vendo como se você fosse um grande criminoso de alta periculosidade, né? E era esse o fim dos criminosos naquele tempo. Os criminosos que eram condenados eram crucificados publicamente para todo o povo ver e temer os castigos das autoridades do tempo, né? Como eu disse, por falar, né, aí na crucificação de Jesus, hoje também é dia, né, do querido Frei, né? O nome dele tem um Frei que está fazendo aniversário hoje, deixa eu ver se eu caço ele por aqui. São Pio de Pietrelcina, né? São Pio de Pietrelcina, gente, foi um santo, né? Um santo homem que seguiu aí, né, os ensinamentos de São Francisco e avançou na contemplação, na oração, na ajuda aos mais necessitados, e ele recebeu as estigmas, né? As estigmas de Jesus. Ele recebeu os estigmas de Jesus, que são esses furos que ficaram nas mãos de Jesus. São Pio de Pietrelcina também, ele recebeu, né? Esses estigmas na mão dele, tá bom? E ele sentia muita dor, né? Pense, você receber esse estigma na mão, né? Por amor a Deus, né? E eu me lembrei agora falando, né, da crucificação do Senhor Jesus pelos nossos pecados. Me lembrei de São Pio de Pietrelcina, né, que hoje é dia dele e que ele também recebeu os estigmas na mão dele, tá bom, gente? E Jesus ali, né, pendurado naquela cruz, com os pregos nas mãos, nos pés, coroado de espinhos, humilhado publicamente. Não era brincadeira, né? Alô, Ana Daulaude, seja bem-vinda, Ana Daulaude. Já sou inscrita, ela diz, muito obrigado por ser inscrita no meu canal, tá bom, querida? Que Deus te abençoe, continue aqui com a gente, participe, deixe sua mensagem, tá bom? Gente, Jesus ali publicamente, né? Humilhado, seminu, pregado numa cruz, coroado de espinhos, né, e morrendo lentamente. Ali, hoje nós notamos, né, que o Senhor Jesus, ele contornou aquela cruz com o seu corpo. O Senhor Jesus contornou aquela cruz com o seu espírito, com a sua alma, com a sua divindade. Ali estava Jesus contornando aquela cruz com o seu sangue, com a água do seu corpo, com todo o seu ser pregado ali naquela cruz, né? Aquela que era um sinal de maldição, onde os criminosos eram pregados, de agora em diante se tornou sinal de salvação para todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo, né? E aí o Senhor Jesus expirou, foi à mansão dos mortos e ao terceiro dia ressuscitou para o bem de toda a humanidade, né? Jesus ressuscitou. Fica aqui para nós, né, esse grande exemplo da desobediência humana que causou toda essa história da salvação, né? Os sacerdotes não reconheceram Jesus, né? Eles estavam fazendo o trabalho deles, né? Fazendo as oferendas, os holocaustos, né? Reunindo o povo, tudo direitinho, porém não reconheceram a figura de Jesus como o Filho de Deus, né? E aí, na ressurreição de Jesus, acontece, né, um ato que eu acho
e extremamente importante, né? Tudo é importante na história da salvação, né? Mas a fundação da igreja, né? A fundação da igreja de Jesus, né? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu me ama mesmo, Pedro? Amo, Senhor. Mas tu me ama, Pedro? Ô, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, né? Senhor Jesus fundou em Pedro a sua igreja, né? Fez questão. Senhor Jesus fez questão de deixar uma igreja na terra sob os cuidados de Pedro, sob os cuidados de sua mãe Maria e sobre os cuidados dos demais apóstolos, né? E discípulos que estavam lá já formados, né? Jesus fundou a sua escola apostólica, ensinou-os, né? Falou tudo o que iria acontecer, provou e comprovou o que disse e o que falou e deixou tudo pronto para que hoje nós tenhamos uma santa igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que traz, né, toda essa história, traz todas as provas de que o Senhor Jesus fundou esta igreja, né? Não precisa mais de outra, essa que é a verdade, né? Nós não precisamos de outras igrejas, né? Até porque se fosse assim, Jesus chamava os sacerdotes que o assassinaram e dizia: olha, eu os perdoo, vocês continuem aí com a igreja e agora vocês já sabem que eu sou o rei dos reis, o rei do universo, né? Façam as coisas direito e continuem a ajudar o povo, né? Mas não foi isso que o Senhor Jesus fez, né? Ele teve piedade, né? Chorou pelos sacerdotes do Deus Altíssimo por não reconhecer, mas ele fez questão de fundar uma nova igreja para uma nova humanidade em Cristo Jesus, tá bom? Hoje a gente vê, né, um borbulhão de gente aí fundando igrejas e mais igrejas, né? Inclusive, gente, a igreja, né? Vamos partir um pouco para a particularidade para não ofender ninguém, né? Para que todo mundo se sinta bem. A igreja foi fundada em Pedro. Pedro é um homem. Quando a gente fala em igreja, a pessoa pensa em edifício, né? Os edifícios, as casas vieram depois para acolher o povo, para a reunião ficar mais bem centralizada, né? Mas a igreja somos nós, templo vivo de Deus, templo vivo da ação do Espírito Santo e de Jesus em nós. Quando eu digo eu vou para a igreja, eu estou dizendo que eu não sou igreja. Eu vou para a igreja. Pô, tu vai, fulano, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja ou eu vou para o templo me encontrar com as igrejas igual eu? Eu sou a igreja. Mas eu preciso ir ao templo para tomar o pão e o vinho em comunidade, né? Porque é em comunidade que o corpo místico de Jesus se reparte para todos, nos tornando todos irmãos e partícipes, né, dessa grande ação de graças que é o corpo e o sangue de Jesus. Mas a verdadeira igreja somos nós, pois Jesus deixou claro: tu és Pedro, e sobre ti eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu vai tombar para um lado, tu vai ficar nervoso e ficar com medo e tombar para o outro, mas as portas do inferno não terão poder sobre ti. Porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos, né? A igreja somos nós, gente. Tá bom? E nós sendo igreja, nós podemos sim fazer com que outras pessoas se congreguem a essa igreja de carne que é templo do Espírito Santo, né? Hoje as pessoas querem fundar casas, ainda põe o nome, casa de oração da Assembleia dos Demônios, não sei das quantas, né? Igreja Universal do Demônio, não sei das quantas. Essa que é a verdade, né? Igreja dos Santos Demônios, não sei das quantas. Todo mundo querendo fazer igreja
mas não para a salvação do homem e da mulher, mas para servir aqueles antigos sacerdotes do Deus Altíssimo da antiguidade. Ganância, poder, autoestima. E não é isso a igreja. A igreja não é poder, a igreja não é ganância, a igreja não é autoestima, a igreja é doação, é salvação, é acolhimento, é bálsamo para as feridas dos pecados dos irmãos necessitados, é o perdão, é o acolhimento, é tirar aquele irmão que precisa de ajuda do limbo da escuridão e trazê-lo para a luz do Espírito Santo e para a vivência com Jesus e com o nosso Deus. Isso é igreja, gente. A casa, o templo de pedra, é um lugar de reunião onde Deus habita. E nós, como irmãos, vamos lá se congregar, dizer sim, aqui estamos, Senhor. Somos teus filhos, cuida de nós. Mas a verdadeira igreja somos nós, né? Eu quero fazer um convite para você, meu irmão, um convite para você, minha irmã, para ir também à casa do Papai do Céu, que é a igreja, o templo de pedra, porque é na igreja que nós nos reconciliamos com Deus. Deus não quer saber o que você fez, nem o que você faz. Deus está de braços abertos para nos acolher, nos amar, nos perdoar, nos santificar e nos justificar, nos tornando homens e mulheres santos e santas. São exatamente 17 horas e 34 minutos na grande capital cabocla. E hoje é dia dos filhos. Hoje também é dia de Ikebana Sanguitiço. Hoje é dia da língua de sinais. Hoje é dia da luta contra a exploração sexual e tráfico de mulheres e crianças. Hoje também é dia da mulher bancária, dia do portador de marca-passo, dia dos profissionais de nível técnico. Hoje é dia da revegetação de São Paulo. Hoje também é dia da síndrome das pernas inquietas. A minha, né? Minha perna não para, mano. Hoje também é dia do soldador, dia do sorvete brasileiro. Há um sorvete na minha boca agora, é uma delícia, né? Um sorvete aí de goiaba, né? Um sorvete de açaí, um sorvete de acerola. Oh, delícia, né? Aqui em Manaus quente, né? Do jeito que é. Falar em quentura, nós estamos com 31 graus centígrados na sombra. Uma tarde de terça-feira predominantemente ensolarada, com aquele calor de rachar careca, aquele calor de frita ovo na sombra. Hoje também é dia do técnico de telecomunicações, dia do técnico em edificações, dia do técnico industrial, dia da visibilidade bissexual, dia da proclamação ao mundo para a família em São Paulo, dia do início da Semana da Educação Profissional Tecnológica. E completa mais um ano também completa mais um ano no dia de hoje o aeroporto de Carajás em Paraupebas, no Pará. Completando mais um ano também no dia de hoje o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Completa mais um ano também no dia de hoje
a lei da arbitragem. Completando mais um ano também no dia de hoje, a lei dos genéricos. Completa mais um ano também no dia de hoje, a Nintendo. E o anjo do dia é o anjo Micael. Alô, vídeos do Kleber, ele diz oi, oi para você também, vídeos do Kleber, seja bem-vindo, tá bom, aqui na nossa live. Nosso programa Voz do Projeto é de segunda a sexta-feira, sempre das 17 às 18 horas, com notícias, muita música boa, informação e também formação, para você estar sempre antenada com as notícias do dia. E os santos do dia, né? Segundo o Martirológio Romano, no Wikipedia, hoje é dia de Santa Emília Tavernier Gamelin, dia de Santa Tecla de Icônio, dia de Santo Adamano, dia de Santo André da África, dia de Santo Antônio da África, dia de São Constâncio de Ancona, dia de São João da África, dia de São Lino, dia de São Pedro da África. Hoje é dia de São Pio de Pietrelcina, né? O santo que recebeu os estigmas nas mãos, né? Os estigmas de Jesus nas mãos. Hoje também é dia de São Zósio. Hoje é dia de São Zacarias, pai de João Batista. Nossos agradecimentos ao Papai do Céu pela vida, pela ação e por todo o trabalho de evangelização dos santos e das santas que pisaram nesta terra. Eles amaram a Deus e serviram os mais simples, os pobres e perdidos, os doentes e hospitalizados, os presos e encarcerados, os sem terra, os sem teto, os sem trabalho, os sem dinheiro, os sem pão, os sem nada, os leprosos e lambidos pelos cachorros, os que moram dentro dos igarapés e vivem dentro dos hip-raps, e todos os excluídos da sociedade. Vamos agora para os municípios aniversariantes do dia de hoje, segundo o IBGE no Wikipedia. A cidade de Axixá, no Maranhão, completa hoje 108 anos. Barras do Piauí, 184 anos. Campos Altos, em Minas Gerais, 81 anos. Ferros, em Minas Gerais, 141 anos. Romelândia, em Santa Catarina, 62 anos. São Bento do Sul, em Santa Catarina, 152 anos. Serra Negra, em São Paulo, 197 anos. A cidade de Siqueira Campos, no Paraná, 105 anos. A cidade de Timbé do Sul, em Santa Catarina, 58 anos. E a querida cidade de Três Corações, em Minas Gerais, 141 anos. Nossos parabéns a toda a população querida das cidades aniversariantes do dia de hoje no Brasil. Aqui na cidade de Manaus, 31 graus na sombra, né? Uma terça-feira predominantemente ensolarada. No mais, tá tudo beleza, tá tudo bacana, tá tudo tranquilo, que nem a cantiga do seu grilo.
Aqui na cidade de Manaus tá tudo tranquilão, que nem a cantiga do seu grilão. Por aqui tá tudo tranquilinho, que nem a cantiga do seu grilinho. Vamos agora para os aniversariantes do dia de hoje. Segundo o Google no Wikipedia, né? São exatamente 17 horas e 42 minutos na grande capital cabocla. Quem faz aniversário no dia de hoje: Agi Hareide, Alissa Sutherland, Anthony Mack, André Cleis, Bruce Springsteen, Dude, Dei Mesquita, Hortência, Hortência é ex-basquetebolista, 66 anos hoje, né? Júlio Iglesias, cantor, 82 anos. Luciana Coutinho, Michel Temer, ele foi o 37º presidente do Brasil, completando hoje 85 anos. Paulo Ricardo, cantor, 63 anos. Pyong Lee, hipnólogo. Rafael Infante, Rodolfo Gamberini, Esquilá Astin, Tite Miller, Vina Calmon, Valide Regrag. Nossos parabéns, né? Para todos os famosos e famosas aniversariantes do dia de hoje, no Brasil e no mundo. E você, que está ligadinho no programa Voz do Projeto e está aniversariando, que o Papai do Céu derrame muitas bênçãos e muitas graças sobre sua vida. Saúde e vigor no corpo, na alma, no espírito e na mente, pois mente sã incorpore sã, e que você e que nós, né, estejamos todos os dias com saúde, robustos e robustecidos, para sempre agradecer ao Papai do Céu pelo dom da vida, pois o dia do nosso nascimento é o dia mais importante e o dia da nossa partida é o dia mais triste. Vamos agora para os eventos históricos que marcaram o dia 23 de setembro, segundo o Google, no Wikipedia e o IA. Em 1122, o Papa Calixto II resolve a questão das investiduras por meio da Concordata de Worms, que marca o início da supremacia da autoridade papal sobre o Império. Em 1806, Lewis e Clark retornam a São Luís depois de explorar o noroeste do Pacífico dos Estados Unidos. Em 1889, a Nintendo Kopai é fundada por Fusashiro Yamauchi para produzir e comercializar o jogo de cartas Hanafuda. Em 2004, mais de 3.000 pessoas morrem no Haiti depois que o furacão Jeanne produz enormes inundações e deslizamentos da terra. Brasil geral. Lula elogia a participação de artistas em atos da esquerda. Espetáculo, né? Por falar em Lula, ele está lá na reunião, né? Nos Estados Unidos, reunião da ONU, né? Não foi convidado para sentar lá nas cadeiras, né, dos convidados. Lula ficou lá na parte das arquibancadas lá, né? Destinada ao povo em geral, né? Uma vergonha internacional para um presidente da República, né? Com certeza, se Jair Messias Bolsonaro fosse o presidente, estivesse lá, ele estaria sentado, né, nas cadeiras de honra, mas ele não foi convidado, né, para estar sentado nas cadeiras de honra e teve que se agasalhar lá no meio dos demais convidados, né? Um recado de Donald Trump de que Lula não tem voz e não tem vez na ONU, né?
Daqui a pouco, quando terminar aqui o meu programa, vou pesquisar mais sobre esse assunto, porque diz muito respeito a todos nós brasileiros, pois o Lula está colocando o Brasil e todo o povo brasileiro em xeque-mate, né? Lula está atiçando, né, um grande fogo com gasolina, entendeu? Lula, ele não está medindo as consequências dessas ações infantis, para não falar outra palavra. Atitudes infantis que ele está tomando, né? Ele está peitando de frente um homem que tem a maior estima em todos os países de respeito do mundo. O Lula não está tratando com bandido. O Lula não está tratando com um criminoso. O Lula não está tratando com um comunista. O Lula não está tratando com um narcotraficante. O Lula não está tratando com o filho dele, nem com o irmão dele, o Careca. O Lula não está tratando com o comunista do Dino. O Lula não está tratando com o comunista do Careca do STF. Ele está tratando com a maior personalidade de respeito do mundo atual, que se chama presidente Donald Trump. Vamos respeitar. O Lula é um bandido, um ladrão, um criminoso de alta periculosidade, um narcotraficante, comunista, terrorista, indo peitar de frente o homem que goza do maior respeito das nações do bem deste planeta. Ele não sabe o que ele está fazendo. Eu quero dizer que o Lula está tomando decisões infantis para não descer o nível. Vamos respeitar. Os Estados Unidos deixou a maior nação do mundo de joelhos, que era o Japão. Acabou com o Japão por causa desse tipo de comportamento que o Lula está tomando. Até hoje o Japão vive de joelhos porque eles são rendidos aos Estados Unidos. O Japão toma a bênção dos Estados Unidos todos os dias. A nação japonesa são prisioneiros dos Estados Unidos. Será que esse Lula não mede as consequências dos atos que ele está fazendo? E dentro do país do homem, afrontar de frente o homem é brincadeira, mano. A minha cabeça que está fervilhando para me falar. Mas Dino critica a sanção dos Estados Unidos contra a mulher de Moraes e pede respeito às famílias brasileiras. Hugo Mota fala em respeito às decisões do STF e se livrar de pautas tóxicas. Lula parabeniza manifestações contra a PEC da blindagem e a anistia. Por falar nisso, né? Houve manifestações aí da esquerda, né? Dos esquerdistas. Eles apareceram, né? Resolveram aparecer. Porque assim, quando eles deliberam lá, todo mundo se esconde, ninguém aparece. Se alguém perguntar, nós somos bolsonaristas, né? Foi isso que eles fizeram, foi? Tava sumido, né? Agora, para condenar Bolsonaro, né? Para Bolsonaro não se reeleger, eles mostraram a cara. E em todo o Brasil surgiu comunista. Parece que não são nem brasileiro. Mas apareceu tanto comunista que se tivesse a eleição, Lula contra Bolsonaro, Lula ganharia. Porque apareceu comunista, mano. Essa semana nas ruas do Brasil. Aqui em Manaus, então, foi uma explosão de comunista que estava saindo comunista até de dentro do ralo dos esgotos e dos como é o nome? É esgoto e bueiro, né?
Saíram comunistas de tudo quanto foi buraco aqui em Manaus. Ratinho Júnior defende solução política para anistia, critica a PEC da blindagem e minimiza atos. Relator do PL da anistia deve ouvir governistas e oposição para a construção de texto alternativo. Brasil vira antagonista dos Estados Unidos na abertura da Assembleia Geral da ONU. Lula e TikTok tratam de regulação das redes sociais em Nova York. Magnitsky contra a mulher de Moraes é sem fundamento, diz ministro. Haddad ironiza a proposta de congelar salário mínimo. Tem vários vídeos aí do Lula, né, presidente Lula, ele falando sobre a guerra lá de Jerusalém, de Israel, né, contra Gaza, né, e ele metendo pau em Israel, né, ele, como sempre, né, Israel é o povo escolhido de Deus, né, eles não acreditam em Deus, eles não são cristãos. O Lula tocando pau no Netanyahu, tocando pau lá no Israel, porque é uma chacina o que Israel está fazendo com a faixa de Gaza. Vou abrir mais uma aspa aqui, tá bom? Dê licença, né, gente? Dê licença. É 2 pesos e 2 medidas que o Lula está usando, né? Ele chega aqui falando do Donald Trump, né? Donald Trump, o Brasil é um país independente, tu não pode se meter aqui nas decisões do Brasil é democrático, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, o Brasil é uma nação que tem que ser respeitada, isso e aquilo, tá? E ele pode meter o bedelho dele lá na guerra de Israel, que Israel não ataca ninguém, mano. Nunca atacou ninguém Israel. Israel ele é atacado pelos comunistas, pelos irmãos do Lula, pelo narcotráfico, pelos terroristas. E aí Israel hoje se tornou uma das maiores potências bélicas, né? Quem que vai querer apanhar a vida toda, né? O cara vem todo dia te dá uma surra e volta. Chega um momento que tu diz, quando esse cara vier, eu já vou estar com revólver e eu vou matar ele. Qualquer pessoa faz isso, né? Qualquer pessoa. Quando o cara chegar aqui para querer vir me dar uma surra, eu pego meu revólver e mato ele. Simples assim. É isso que o Israel está fazendo. O cara vai querer ir lá dar uma surra nele, ele mete a bala nos caras. E tá certo. Até porque gente do tipo do Lula, né? Gente do tipo do Flávio Dino, gente do tipo aí do careca do STF, como é, Moraes, e toda essa companhia de comunistas, Jesus dá uma receita tão simples, né? Amarrem uma pedra de moinho no pescoço desse pessoal e joguem eles no meio do rio. É isso que Jesus fala dos comunistas na Bíblia. Jesus é extremamente contra comunista. É totalmente contra. Mas Jesus ele gosta das pessoas, dos pecadores. Sim, Jesus gosta das pessoas. Ele odeia o que as pessoas fazem, os crimes que as pessoas cometem, a injustiça que as pessoas cometem. E quanto à injustiça, Jesus diz assim: amarre uma pedra no pescoço deles e joguem no meio do rio, do mar. Tá bom? São exatamente 17 horas e 55 minutos na grande capital cabocla internacional. Estados Unidos sinalizam apoio financeiro à Argentina e reforçam confiança em Milei. Israel e Estados Unidos boicotam conferência sobre solução de 2 estados na ONU. O homem mais rico da Europa critica a taxação sobre grandes fortunas e rotula a iniciativa de extrema esquerda. Israel não participará de reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza. Estados Unidos revogam visto de Jorge Messias, advogado-geral da União. Milei se reunirá com Trump nesta terça-feira durante a Assembleia Geral da ONU. Governo Trump estende sanções financeiras à esposa de Moraes.
Com foco na Palestina, Lula se reúne com líderes globais. São exatamente 17 horas e 56 minutos na grande capital cabocla. Brasil regionais. Reservatórios da Grande São Paulo têm menor nível para setembro desde 2015. Casa é arrastada durante passagem de tornado por Santa Catarina. Em meio a temporal, árvore cai em cima de carro e fere uma pessoa. Atleta de kite surf morre afogado durante competição no Ceará. Tiroteio no complexo do Chapadão deixa 3 mortos no Rio de Janeiro. 5 presos em mega operação contra ferros velhos na Baixada Fluminense. Homem é assassinado a tiros de pistola em avenida de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Saúde. Ministério da Saúde agiliza e moderniza programas de apoio à oncologia e à saúde da pessoa com deficiência. Brasil tem uma tentativa de suicídio ou autolesão entre adolescentes a cada 10 minutos. Tecnologia e ciência. Relatório da ONU indica crise hídrica global com secas e enchentes. TikTok classifica vídeo de tragédia em Gaza como produto na TikTok Shop. A Amazon enfrenta julgamento por dificultar cancelamento do Prime. Ataque cibernético na Europa. Hackers estão mantendo softwares de aeroportos reféns. Economia. Dólar sobe na contramão do exterior e Bovespa leva à realização de lucros. Governo eleva bloqueio orçamentário para 12,1 bilhões de reais. Google tenta evitar separação de parte do negócio em julgamento antitrust. Ouro renova recorde em meio a falas de dirigente do Fed e dólar fraco. Esportes. Bola de Ouro 2025. Dembélé é eleito o melhor jogador do mundo. Bola de Ouro 2025. Estevão fica em quarto no Troféu Copa. Bola de Ouro. Luiz Henrique, do PSG, é eleito o melhor técnico do ano. Corinthians barra convocação de goleiro para a Copa do Mundo Sub-20. Conmebol confirma a anulação da expulsão de Plata do Flamengo. Não é falta, mas interfere. Veja áudio do VAR de gol anulado do Sport sobre o Corinthians. Tratamento e terapia. Neymar joga pôquer enquanto trata lesão. Maicon admite chance de sair do Corinthians. Deixo para a diretoria decidir esse momento. Vamos agora para a nossa liturgia diária deste dia 23 de setembro, terça-feira. Hoje é dia de São Pio de Pietrelcina, presbítero. A cor de hoje é o branco. Vossos sacerdotes, Senhor, se vistam de justiça e vossos santos exultem de alegria. Francisco, mais tarde Padre Pio, nasceu na Itália em 1887 e faleceu em 1968. Foi o primeiro presbítero a ter impressos no corpo os estigmas da crucificação. Empenhou-se pela evangelização e abrandou o sofrimento de muitas famílias, construindo o hospital denominado Casa Alívio do Sofrimento. Caracterizou-se pela direção espiritual dos fiéis, atendimento assíduo às confissões e celebrações eucarísticas. A seu exemplo,
Permitamos que por meio da nossa prática, a palavra ouvida se traduza em vida para todo o povo de Deus. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lucas também menciona a família biológica de Jesus. Isso serve para mostrar uma importante transformação na ação de Cristo. No início do Evangelho, vemos um lugar de grande destaque dado a Maria, que concebeu por ação do Espírito Santo. A palavra de Deus que fecundou o ventre de Maria, agora fecunda a comunidade dos discípulos, sua nova família, formada por todos os que aceitam e vivem seu Evangelho. Em Cristo, somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso. Dessa família brota um mundo novo, cheio de vida e liberdade para todos. E o nosso programa Voz do Projeto de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia. Pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e graças sejam derramadas por todas as comunidades de Manaus, por todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. E viva São Francisco de Assis, viva São Pio de Peltracina, viva o nosso querido Papa Leão XIV.